Olá, pessoal. Continuamos acompanhando aqui ao vivo a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que deve votar hoje o relatório sobre a reforma da Previdência. Eu vou conversar aqui com o senador Marcelo Castro. Senador, o senador Tasso Gereissati apresentou o complemento de voto dele com 6 emendas. Houve 3 votos em separado e agora 27 senadores discutindo a matéria. O que o senhor está achando da reunião até agora? Não, está tudo evoluindo normalmente, dentro do previsto, dentro do regimento da casa, e quero aproveitar aqui para fazer um elogio à capacidade do senador Tasso Gereissati, que fez um parecer substantivo, abordou todos os assuntos importantes da Previdência e eu não tenho a menor dúvida de que é uma reforma imprescindível, indispensável, improrrogável. O Brasil precisa dela e nós do Congresso Nacional devemos isso à sociedade brasileira de há muito, sobretudo no aspecto que existe hoje da Previdência, de que penaliza os mais pobres. A população, de uma maneira geral, não sabe, mas é ela que, na sua grande maioria, vive com dificuldade, que paga as maiores aposentadorias do Brasil. Por quê? Porque a pessoa contribui no sistema atual não é suficiente para lhe garantir recursos depois de aposentado. Fica um déficit e esse déficit é coberto com as receitas da União. Como a maioria da população brasileira é de pessoas que ganham pouco, são pessoas pobres, classe média baixa, né? Termina contribuindo com os impostos para pagar essas aposentadorias mais altas. Eu gosto sempre de dizer o seguinte: uma pessoa pobrezinha que vai numa bodega na esquina, que compra 1 litro de leite, que compra 1 quilo de carne, que compra 1 quilo de feijão, ele está pagando impostos para a União, para os estados, para os municípios. E esses impostos vão pagar o quê? As aposentadorias e pensões de quem ganha 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil reais, o que é absolutamente injusto. Então, essa reforma vem corrigir, em grande parte, essa distorção. Isso é o que mais me estimula a ser a favor dessa reforma. No governo do Michel Temer, eu me posicionei contrário à reforma. Por quê? Porque incluía o trabalhador rural. Mas dessa proposta agora, o governo Bolsonaro propôs taxar o trabalhador rural, mas nós não aceitamos. Nós retiramos o trabalhador rural, retiramos o benefício de prestação continuada, porque são as pessoas mais pobres, mais carentes do país, e não é justo que essas pessoas mais carentes, mais necessitadas, mais pobres, paguem por erros que outros cometeram. Então, esses ficaram de fora da reforma. Nada nessa reforma vai afetar a vida do trabalhador rural e nem daquelas pessoas que têm deficiência física ou têm deficiência mental ou chegaram aos 65 anos de idade e não têm de que viver, aqueles bem pobrezinhos. Aí eles recebem o BPC. O que é isso? Benefício de prestação continuada. É evidente que isso é um benefício social. Isso nunca foi e nem pode ser tratado no capítulo de previdência social. Senador, e qual a sua expectativa em relação à tramitação? O senhor acha que vai ser aprovada hoje com facilidade e a PEC paralela também? Não tenho a menor dúvida. A Câmara fez um bom trabalho. Nós vamos praticamente repetir aquilo que a Câmara fez e corrigir aquilo que a Câmara não fez. O que foi que a Câmara não fez? A Câmara votou a reforma da Previdência, deixando de fora os estados, deixando de fora os municípios, e isso não é razoável. Por quê? Você imagina, se ficasse assim os estados e os municípios de fora, na prática, nós teríamos uma legislação previdenciária nacional, 27 legislações previdenciárias estaduais, que cada estado vai
teria que fazer sua própria previdência, sua própria reforma da Previdência, e teríamos mais de 2.000 legislações previdenciárias municipal. Viraria uma Babel. Não é razoável. O que é que nós estamos fazendo? Estamos fazendo a reintrodução dos estados e dos municípios na reforma da Previdência. Aquilo que nós votarmos igual com a Câmara será promulgado. Quer dizer, uma coisa não atrapalha a outra. E aquilo que foi introduzido de novo, os estados e municípios, volta para a Câmara e aí nós vamos fazer um trabalho junto com os governadores, com as lideranças nacionais, para que a Câmara também aprove e a gente resolva essa questão que nós devemos à sociedade brasileira de há muitos anos. Olha que a reforma da Previdência vem sido tentada por todos os governadores do Brasil. Fernando Henrique tentou, o Lula tentou, a Dilma tentou, o Michel Temer tentou e agora é que nós estamos, com a expectativa verdadeira de podermos aprovar a reforma da Previdência. Alguns senadores acham que essa PEC paralela pode ser engavetada lá na Câmara. Então o senhor não concorda com essa posição? Não concordo de jeito nenhum. Agora que pode, tudo pode. Mas não é razoável, não é plausível. Por que os deputados engavetariam? Nós o que é que vamos fazer? Vamos permitir que os estados possam aderir juntamente com os municípios, votando uma lei por maioria simples. Porque para votar uma reforma constitucional seria muito complicado e nós sabemos que os governadores e os prefeitos do Brasil teriam muita dificuldade em votar. Isso é um benefício, é o que eu digo, gente, a reforma é boa para o Brasil. Nós estamos convencidos de que essa reforma é útil, é necessária, nós precisamos dela. Ora, se nós estamos votando, é porque entendemos que é útil, que é necessária, que o Brasil precisa dela. Quem precisa? A União, os estados e os municípios. Ora, se nós podemos fazer os 3 trabalhos de uma vez só, por que é que nós vamos fracionar esse trabalho para nós fazermos um trabalho aqui em Brasília, cada estado fazer o seu trabalho nos estados e cada município fazer o seu trabalho? É contraproducente. Nós vamos pelo caminho mais difícil quando nós podíamos caminhar pelo caminho mais reto, mais eficiente, que é votar tudo de uma vez só, como nós estamos fazendo aqui no Senado.